Meu nome é Aldo Eusébio, do Manual do Conhecimento. Estamos de volta aos quatro cantos para mostrar mais coisas interessantes. Aperta aí no sino, contribui com o nosso trabalho. Nós vamos analisar esse casarão, vou falar um pouco sobre ele. Primeiro, nós observamos que é tripsitelha, né? Era de pessoas que tinham um poder aquisitivo. Neste local já foi uma padaria e eu tive a oportunidade de fazer esse restauro. Dentro desta padaria, onde era a dita padaria, havia uma passagem secreta e eu a descobri que para a casa do lado direito há uma passagem dessa padaria para esta casa, uma passagem secreta. Cheguei à oportunidade de ver, presenciei todos os detalhes. Se nós analisamos, hoje ela é uma galeria de arte. A pousada Quatro Cantos, ela fica bem aqui em frente. É onde muitas pessoas vão se hospedar quando vêm no período carnavalesco ou fora do período carnavalesco. É muito conhecida. Nós também analisamos mais para frente um pouco este sobrado, que é um sobrado de fachada, todo no azulejo português. Uma coisa linda. A arquitetura de Olinda, ela tem muito a nos ensinar, a nos mostrar. Nós precisamos conhecer diversos tipos de arquitetura. Nós estamos vendo esse aqui com azulejo português. Mas nós podemos analisar mais outra casa, toda no azulejo português. Não é tripsitelha, é fachada. Nós também podemos analisar um belo exemplo. Este sobrado e este outro ao seu lado direito, esse verde. Se nós observarmos, nós vamos ver que um é tripsitelha e outro não é. O tripsitelha, ele é característico porque as paredes são largas, há dois tipos imitando telha com tijolo manual daqueles antigos e decorado. Porém, a parte do telhado é a própria telha, porque naquela época não daria para fazer os dois de telha, porque não aguentaria o peso. Então, aqueles arquitetos daquela época, eles estudaram tudo direitinho, fizeram tripsitelha, enquanto que o sobrado do lado esquerdo não é tripsitelha. De frente à Praça João Alfredo, existia uma farmácia, que era a Farmácia de São Pedro, muito conhecida dentro de Olinda. Eu já fui por diversas vezes nessa farmácia, quando criança, para comprar medicamento que as pessoas pediam que eu fosse comprar. Lá havia muitos medicamentos que hoje já não existem mais. Eu posso dar algum exemplo para você. Como o pó de Joana, era um pó que botava em ferimento para que o ferimento sarasse. Também vendia a Beladona. Beladona era uma pomada que quem tivesse aqueles problemas de pescoço que inchava, chamava-se papeira. Comprava a Beladona, botava no dedo, colocava em cima de uma vela, quando esquentava, passava no lugar. Ficava bom. Também havia um medicamento chamado mercúrio em pó. O mercúrio em pó tinha muitas utilidades. Servia para chato e servia para mucuim. Poucas pessoas sabiam o que era isso. O chato era uma doença proveniente do carrapato bovino e as pessoas ficavam se coçando. E muitos antigos diziam: nunca sente no lugar que sentou alguém que está com coceira, para não ter o dito chato, que era chato mesmo. Também existia o mucuim. O mucuim é proveniente de um outro tipo de carrapato, chamado carrapato estrela. Esse carrapato, ele procura sempre atacar na corrente sanguínea e as pessoas ficavam com aquelas coceiras. Tinha pessoas até que andavam com a mão dentro das calças de tanto coçar, não podia nem sair na rua. Enquanto o carrapato do chato, ele atacava nas partes sexuais. E as pessoas tinham vergonha de comprar esse medicamento, esse mercúrio, porque quando chegavam na farmácia, as pessoas diziam: tá com chato, tá com mucuim. Ninguém queria ficar perto. Mas isso passou com o tempo, acabou o mercúrio em pó. E nós, vindo mais um pouco, nós vamos ver essa praça, né? Onde era a Praça João Alfredo, que muitas pessoas chamavam de a Praça de São Pedro, e não é, é a Praça João Alfredo. Então, vindo nós mais à frente,
nós vimos a casa onde as pessoas dizem que era a casa de Maurício de Nassau. Tem muita controvérsia sobre isso. A história também, ela não afirma nem nega essa casa vermelha e branca. Muito bonita, né? Está até à venda. E nós estamos vendo arquitetura. Vimos também que não é tripsitelha, né? É um outro tipo de arquitetura. Agora nós voltamos um pouco e vamos ao Morisco. Morisco não é o prédio aonde já foi restaurante. Não. Morisco não é o prédio. Morisco é o estilo arquitetônico que foram feitos naquela época. Havia muitos estilos arquitetônicos, né? Holandês, português, morisco. Então, nós vamos mais um pouco à frente, vamos encontrar o hospital. Interessante é que na entrada do hospital você vê 2 colunas. Cada coluna dessa tinha um cachorro em cima da coluna, todo em louça, obra de arte caríssima. Esses cachorros desapareceram até hoje. Era uma coisa linda, linda, tão bonita. Ninguém tomou providência e ninguém sabe onde ele se encontra. Sabe-se que eles desapareceram de cima dessas colunas. Nunca mais apareceram. Vamos ao lado. Ao lado também era um hospital, mas era um hospital de doenças venéreas. Esse que vocês estão vendo aí, esse branco. E muitas pessoas não queriam nem passar perto. Era contagioso. Vamos mais à frente, nós vamos encontrar a faculdade. Antigamente não era faculdade, era um quartel do exército chamado CELNI. Hoje ele se encontra bem próximo ao 7º RO, na Vila Coab. Esse quartel era aqui no Carmo. Vamos mais à frente um pouquinho, vamos encontrar a biblioteca pública. Uma coisa muito linda, muito bonita, né? A biblioteca hoje em dia está entregue ao Maracambuco. É um tipo de maracatu que tem. E essa biblioteca, uns dizem que estão ativada, outros dizem que estão desativada. Ao meu ver, que eu fui lá pessoalmente, está desativada. Viu? Vamos mais à frente um pouco. Nós vamos encontrar este prédio muito bonito. Era onde se encontrava um colégio particular dentro de Olinda chamado Domingos Sávios. Era um colégio de referência naquela época. Nós vamos mais à frente em direção aos Correios de Olinda. Nós vamos encontrar umas partes de um prédio, não é tão antigo, mas aqui era o abastecimento de Olinda chamada SAPES. Se comprava uma mercadoria mais barata. Eu já fui muitas vezes lá. Só que eles não davam sacola. Você comprava no saco de papel. Se furasse no caminho, problema de quem comprou e problema de quem perdeu. Eu fui diversas vezes aqui comprar farinha, feijão, açúcar. Quando a feira pública entrou em decadência, que fundaram ele, muitas pessoas ficavam até na fila. Eu fui muitas vezes aí. O segredo de como carregar. Se você morasse distante e não levasse sacola, você ia pegar aquele saco de açúcar, farinha, feijão e iria botar nos braços. O segredo era não deixar o suor do braço bater no saco de papel. Se o suor do braço batesse no saco de açúcar e molhasse, você perderia o açúcar. Se batesse no saco de feijão, era feijão para tudo quanto é lado. Se fosse no de arroz, a mesma coisa. O segredo era você estar sempre trocando de braço com cuidado para não deixar o suor bater nos sacos. Alguns perdiam, mas outros já conheciam o macete, né? De não deixar o suor do corpo bater no saco de papel. Porém, nós agora vamos para a subida da Rádio Olinda, muito conhecida, e muitos diziam que era um lugar macabro. Já passei muitas vezes e nós vimos também o exemplo de casarões de pessoas feudalgo, né? Era gente de dinheiro. E nós vamos subindo, nós vamos ver mais outro exemplo de um sobrado, podemos dizer assim, um sobrado antigo. Naquela época, só as pessoas que tinham condições de morar nesses lugares. Agora nós chegamos de frente a uma casa que situa-se também na Rua da Rádio Olinda, que diziam muitos moradores antigos que o proprietário dessa casa, ele não criava cachorros para garantir seu patrimônio.
ele criava leões. E muitas pessoas tinham medo de passar por lá, porque se um leão conseguisse fugar daqueles portões, com certeza mataria qualquer ser humano. E as pessoas evitavam. Eu já cheguei a presenciar alguns leões. Vamos mais à frente e nós vamos encontrar a Rádio Olinda, uma das primeiras rádios dentro da cidade de Olinda. Diziam-se muitos que esta emissora pertencia aos padres. A Rádio Olinda era neste casarão, muito conhecida. Vamos mais à frente um pouco, nós vamos encontrar um terreno com grades de frente, que só tem apenas umas ruínas de casarões dentro. Segundo dizem alguém, que chegou um estrangeiro, não sei se é verdade ou não, comprou o frontal, tirou direitinho, encaixou e levou para outro país. Também não posso te afirmar, mas eu posso te afirmar que era a casa da baronesa. A baronesa morou aqui, na subida da Rádio Olinda e de frente para o mar. Pode olhar que tinha uma frente para cá, para a Rádio Olinda, e outra para o mar. Hoje em dia está só invasões e pedaços de ruínas. Se nós formos mais à frente, nós vamos encontrar o cemitério dos padres. Esta parte branca que vocês estão vendo é um cemitério. E quem se enterravam ali eram os padres, de uma determinada ordem. Nós vamos descer agora por essas ruas estreitas, muitos casarões, muitos já foram modificados. Mas se nós formos em frente, nós vamos encontrar a central do bonde de Olinda. Quem vai para Farol é o bonde de Olinda. Este quadradozinho aqui, que vocês estão vendo, frontal, não é tristelha, é frontal. Era a estação do bonde de Olinda, que vai para Farol. Agora, o que me chama a atenção, e eu acho que devo explicar, havia dois faróis. Um de frente à central do bonde e outro no Sarrapião. Quando o mar destruiu o primeiro farol, foi reconstruído pela Marinha do Brasil, lá no Alto Sarrapião, um outro farol com 50 metros de altura, acima do nível do mar. Então, dois faróis. O primeiro em ruínas, continua lá dentro do mar. O segundo, no Alto do Sarrapião. Quem administra tudo aquilo é patrimônio da Marinha do Brasil. Nós vamos agora encontrar uma praça muito conhecida, a Praça Dantas Barreto de Olinda. É essa que vocês estão vendo. Vamos mais à frente um pouquinho, vamos encontrar o Clube Carnavalesco Lenhadores de Olinda, esse que vocês estão vendo aí. É bem próximo. Vamos mais à frente, nós vamos encontrar o Hospital Tricentenário de Olinda. Era administrado pelas madres. Hoje está a cuidado do INSS ou da prefeitura, não sei te informar, porque já mudou tanto. Esse é o Tricentenário de Olinda. Vamos mais à frente, pessoal. Subindo de frente a ele, nós vamos encontrar Escola Pública Sagrado Coração de Jesus. Se nós formos mais à frente, nós vamos encontrar a entrada do Alto do Sarrapião. Nesse local, antes de nós entrarmos, era uma padaria. Era a padaria do irmão Isaías. Vamos subindo por ela. Chegamos no Alto do Sarrapião, o novo farol que foi construído pela Marinha do Brasil e é administrado até hoje pela Marinha do Brasil. Bem próximo à Rua do Bonfim, há um casarão antigo. Ali era uma fundição. Poucas pessoas sabem até hoje. Ali era fundição, fazia muitas peças na época, uma zoada imensa. Eu estudei no colégio ao lado, no Duarte Coelho, e quase que nós não podíamos estudar. Mas a fundição passou, o tempo passou, as aulas que nós estudamos, nós tivemos que passar de colégio para colégio e o Colégio Duarte Coelho continua lá. É esse aqui que vocês estão vendo, Colégio Duarte Coelho Pereira. Todo aluno do Duarte Coelho era apelidado de Doce de Coco. Por que Doce de Coco? Porque na nossa farda tinha escrito DC, Duarte Coelho. E a turma que estudava no Colégio Estadual de Olinda, que já tinha passado da admissão, já estava no primeiro ano ginasial, mexiam conosco. Dizia que nós éramos Doce de Coco, descer. E nós não gostávamos, né? Porque era um colégio municipal e quem estava no estadual já estava no nível mais elevado. Eu estudei aqui, conheço tudo, a estrutura em cima, conheço tudo.
Em cima dessa escola, nós andávamos, mas depois foi proibido a nossa subida para que alguém não caísse e viesse a acontecer danos. Vamos mais à frente e agora nós encontramos vizinho, Colégio Estadual de Olinda. No Colégio Estadual de Olinda, a seleção era muito rigorosa. Depois fundaram outras escolas e outros alunos foram para outra escola, como Guedes Alconforado e muitas outras escolas. Agora nós vamos subir de frente à Igreja do Bonfim, um lugar chamado Ibertioga. Na Ibertioga, quando nós vamos subindo, nós pegamos ao lado esquerdo, aonde vocês estão vendo esta casa, morava seu Roque Santeiro. Por que Roque Santeiro? Porque o homem era autodidata. Ele fazia imagem, ele era escarnador. O que é escarnador? Escarnador é aquele homem que pega uma imagem e coloca as veias, coloca os engelhados das mãos, coloca a fisionomia, porque a escultura era feita de cimento, pedra, barro e mais outros componentes. Seu Roque fazia a estátua e depois ele, como escarnador, ele trabalhava com um tipo de gesso que banhava aquela escultura com gesso e depois fazia os detalhes, engelhar de mãos, como eu falei, canto dos olhos, as veias do corpo, trabalhava com isso. Seu Roque também era fogueteiro, ele fazia fogos para a época de São João, épocas carnavalescas. Ele mesmo tinha um pilão que fazia pólvora, fazia as tabocas, pegava as tabocas, cortavam, botavam na medida exata, comprimia as tabocas e na hora ele ensinava para as pessoas como riscar fósforo ou cigarro ou outra coisa qualquer para explodir, e a direção. Porque é muito importante, naquela época existiam muitas casas de capim, de palha, de zinco, de telha, e a taboca ela tinha uma capacidade imensa, ela subia ao alto, explodia e a taboca voltava numa velocidade. Se o telhado fosse de telha, canal, quando ela batesse em cima, quebrava a telha. Se fosse de capim, piorou, porque pegava fogo. Se fosse de palha de coqueiro, o perigo também. E aí me ensinava a posição correta, aonde ela ia subir e quando caísse não ofendesse a ninguém. Depois, com o tempo, isso foi extinto. Seu Roque era um homem que eu conheci pessoalmente e na casa dele não tinha cachorro, não tinha essa segurança toda, mas tinha pólvora, tinha muito jornal, que ele recolhia jornais pelas ruas e livros, tinha muitos livros que ele gostava de estudar. Então, poderia acontecer o quê? O incêndio. Poderia acontecer muitas coisas. E seu Roque era aquele homem que morava só. Então ele colocou uma segurança na casa dele. Qual era a segurança? Uma cobra. Ele começou criando uma cobra. Essa cobra foi tendo outros filhotes, não sei como. Eu sei que a casa dele tinha muita cobra. E ninguém queria entrar nessa casa para ser mordido pela cobra. A cobra poderia estar dentro dos jornais, nos entulhos, ninguém sabia. Seu Roque também fazia máscaras para os palhaços pelo carnaval. Ele fazia os cabeçotes, ele colocava os cabelos, ele fazia uma infinidade de coisas. Ele fazia também os apetrechos das procissões católicas. Ele preparava tudo aquilo. Ele restaurava imagens sacras e também fazia as imagens. Era um homem polivalente, porém sozinho. E chegou o tempo dele partir e hoje eu não sei com quem se encontra a casa, não sei como está, eu sei que era neste local de esquina, na subida que vai para a Misericórdia. Agora nós vamos em frente, saindo da Misericórdia, descendo, vamos encontrar este casarão. Eram as ruínas antigas que as pessoas não sabiam como colocar o telhado ali, porque era de frontal, porém o telhado lá em cima, dando exemplo, era como que fosse um ataúde, um caixão fúnebre lá em cima. E toda vez que alguém ia botar as telhas, ou faltavam de um lado ou aumentava de outro.
e ficou muito difícil. Aquela ruína continua ali. Foi quando chegou um arquiteto de São Paulo chamado Arnaldo Gedank, e o Arnaldo Gedank comprou esses paredões, comprou essas ruínas e quis botar o telhado que existia há muitos anos. Aí foi quando eu fui contratado para fazer o telhado do casarão, e Arnaldo Gedank, muito ansioso, depois ficou muito amigo meu, ele, como é que a gente vai fazer isso? Então foi quando chegou a época da divisão. Vamos dividir, vamos calcular para nós fazermos o telhado, e eu restaurei esse telhado desse casarão que encontra-se assim. A casa de Arnaldo Gedank. Depois ele vendeu, comprou uma outra casa e fez de uma outra maneira. Ele era muito habilidoso, era arquiteto. Essa é parte da história. Olinda tem muitas coisas ainda para eu falar para vocês. E nós vamos falar ainda dos fortes que existia naquela época para guardar a área marítima. Nós vamos falar de caminhos. Tem uma infinidade. Dá o toque no sino aí para nós podermos prosseguir com esse maravilhoso trabalho e você ter o conhecimento. O Manual do Conhecimento tem essa finalidade: mostrar para muitos moradores que não conhecem Olinda como era Olinda. Agradeço a você que está nos assistindo. Dá o toque aí, continua aí, que é para a gente desenvolver esse trabalho. Muito obrigado.